pastor defende o outro não, e ele falando aquele tanto de línguas, e dando língua, aí o inglês veio para interpretar o que aquele menino estava falando, falou: cuidado, gente, você não está falando nada que se como é que é identificar Deus? Está falando tudo do maligno, não ouve essas línguas, mas a internet está cheia. Para vocês aí, né? Mas o pastor dele, ele é Assembleia de Deus, São Paulo. O pastor dele, eu ouvi um vídeo dele na internet, foi semana, foi quinta-feira, nós dá almoço, ouvi. O pastor dele proibiu ele. O próprio pastor proibiu ele, que ele estava dando um menino de 14 anos. Agora, os outros que não entendem, não conhecem, vai ficar adorando aquele menino ali. Você, por exemplo, vai: olha, ele está falando em línguas, que língua que nada. A minha filha é Jeová. A Jussara sabe o que ele estava falando? Não, é porque ele misturou umas línguas que ele pegou num vídeo. Ele aprendeu. Ele pegou num vídeo as línguas e estava reprisando. Ele estava reprisando o que ele ouviu. E teve. Eu estava querendo te imitar, Aparecida. Tipo assim, você é inglês. Ele reprisou. Aí eu querendo te imitar, falei assim: Sarabactanda, aleluia, né? Aí ele foi falar, teve umas partes que um professor de inglês ouviu o áudio e falou. Isso aqui ele pegou palavras em inglês, palavras soltas, né? E formulou uma frase e falou essa frase lá no culto que ele estava. Só que os fiéis acreditar nele. Isso, só que quem não entende inglês vai achar que ele estava falando em línguas. De Deus. Você não entende. Você gostar de aí a pessoa que entende, igual um professor de inglês, foi analisar as palavras que ele tinha falado, aí ele falou assim: ó, Deus está morto. Olha o que ele falou. Magia e fada. Magia e fada. Tudo na mesma frase. Aí tudo na mesma frase. É a mesma coisa. Eu sei algumas palavras em inglês. Né, igual home, casa. Se ela quiser falar aqui, cachorro, todo mundo, nós vai acreditar na Jussara? Não. Né? Azul, blue, rosa, pink. Aí eu vou pegar essas que eu sei e vou formular a frase. Pink, blue, home, cat, dog. Aí nós não entendemos, vai entender que a Jussara está falando em línguas, mas é mentira. A irmã Jussara está falando em línguas. Nós vai tudo acreditar. Aí o que aconteceu? O professor foi analisar, ele estava falando em inglês, com palavras soltas, que não tinha nada a ver. Tudo mentira. Tudo mentira, né? Primeiro, e os fiéis acreditando naquilo tudo lá e ele dando de braço. Primeiro, Deus não está morto. Não. Deus está morto. Deus não está morto, não. Primeiro que Deus não está morto. Deus está muito vivo. E segundo, que fada e magia, fada não existe. E magia na Bíblia é o quê? Ele misturou isso. Entendeu? Então fica o alerta para nós. Aí a questão também, ele foi proibido por quê? Saiu no jornal. Porque ele é um de menor, que não estava indo nem nas escolas. Ele estava cobrando as igrejas para estar indo levar a palavra. Ele estava cobrando as igrejas para estar indo. Era o tal de profetinha. Não estava estudando, o conselho tutelar foi atrás. E estava falando nada com nada. Aí o que a gente tem? No fim dos tempos, o que a Bíblia fala? Surgirão falsos profetas. E já está surgindo aí. Entendeu? Então não podemos acreditar nesse trem. Isso aí é um falso profetinha, né? O pastor no vídeo falou assim, ó, que para você ser uma pessoa para levar a palavra de Deus, primeiro você tem que estudar toda a Bíblia. E o garotinho, ele falou que ele não tinha estudado toda a Bíblia, ele não conhecia a Bíblia. E já estava falando aquele monte de como que você vai ser, né, a Bíblia? Levar a palavra de Deus se você não conhece a Bíblia? O pastor falou assim, não podia pegar a palavra, não é importante, você podia pegar a palavra, mas podia pegar a palavra com decência. Pegar a palavra com decência,
para todo mundo ouvir, edificar a igreja. Ele estava falando aquela língua toda doida lá, que Língua enrolada. Primeiro, Onde é que passou isso? Profetizando um mulher lá, Onde passou isso? Tá na internet, né? Sabe? É igual a Jussara. A Jussara Se você ligar no TikTok, é no TikTok? Tá passando no TikTok, tá passando. Sabe, pastor? Você vai na igreja, você nem sabe o que falou, Ele deu um mas exemplo, minha filha. Pega o pastor Antônio Júnior e pergunta sobre esse nome desse menino aí pra você ver. Eu peguei foi o pastor Antônio Júnior falando, gente, não acredita nesse... as línguas do povo de Deus eram só uma, desde Adão e Eva. Eles falavam, nós aqui nós falamos o português. Né? Nós falamos o português. Os mais velhos que sabem, né? Menino. Aqui, ó, nós falamos o português. Não falamos? Então, Pega lá pra mim, Geraldo, na geladeira lá e põe aí. Aqui, que Adão e Eva também falavam português. Né? Falavam português. O nosso aqui brasileiro. Ah, então esse é o panfletinho? Então, todo mundo se comunicava igual nós comunicamos. Gente do céu. Só que quando veio a Torre de Babel, Manda lá pra mim no meu que era, privado foi lá. uma pessoa Ele, usada, só que foi de um mês. nem foi usada pelo Satanás, ele queria o quê? Fazer uma torre que chegava até aos céus. Ah, tá. Esse Essa lá tá de lá. Deus. Mas só que eles nunca dá conta disso, né? Aí, o que Deus falou? Gente, isso não vai dar em nada, porque vocês nunca vão chegar até no céu. Nunca Foi vai chegar. verdade. Aí Deus fez, para acabar com aquilo, Deus misturou as línguas. Tudo. Mas são línguas que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje, é as línguas, Materna. são os idiomas. É a língua materna. Língua materna, idiomas. Hoje nós temos vários idiomas no mundo. Nós temos o chinês, o francês, o italiano, o português, que é nosso, o português de Portugal. Nós temos tailandês e vai alemão e vai língua que a gente nem sei Nem sabe o comentar. que é. Então, tipo assim, essas foram as línguas. Quando falo línguas na Bíblia, é essas línguas. É a língua que tem por baixo, com quase nada. Então, se hoje nós estamos aqui, esse grupinho aqui, qual a necessidade de mim que eu tô falando aqui pra vocês? Qual a necessidade de eu começar a falar línguas aqui? Chegar você Todo mundo mesmo. entende Você que fala- nós não vai entender. você fala- Mas o pastor você vai falou falar que se eu materna que tá lá, falar não que entende. Deus está aqui, começar a falar Nós em precisa línguas falar português. e fazer curas, curandeiro de mentiras, A língua do português. esse portão não vai caber de gente. Não. Vai Porque encher vai de ter- gente. E qual- Nossa, a Vera tá fazendo cura. Ali tá fazendo, o pastor Domingo falou Ela que tá se fazendo eu, macumba aí, o povo tá muito atrás de curandeiro. Curandeiro. Então, Se eu disser que estou fazendo cura aqui, que o Espírito Santo está aqui, esse portão não vai caber de gente. Vai muita gente. A Jussara é profeta, a Jussara está falando em línguas, a Vera está falando. Eu começo a enganar o povo, e só recatando dinheiro, roubando. Roubando, né? Recatando dinheiro do povo. Esse portão não vai, porque o povo hoje está muito atrás dos curandeiros. É, o povo tá atrás de Mas- cura. a língua de Deus, mas tá o certo explicando. é esse. O A língua dízimo, materna, porque a igreja, você mora no Brasil, ele é cobrado. você vai lá para os Estados Unidos. Isso você aí, não sabe a língua de lá por direito. quê? Aí você pede Deus, ora a Deus, ele dá o dom de língua. Um pastor falou Você vai entender o que você fala, você, aqui você não Você tem vai falar, nada, então ele você vai- não tem vai terra, você interpretar não tem o casa, você não também. tem nada. Mas Você para vai eu ver entender, se lá isso que é o Deus está livro. formando os Né, seus né? Nossa, Deus tá formando a casa lá no céu, né? O dom de língua você está explicando. Não é aquela ladainha do moinho, não Agora, vai eu não confio nem no pastor e nem é. no padre, porque você põe o dízimo na exaicata e vai A formar a casa questão, deles. vamos voltar aqui, senão nós vamos atrasar. O dom de língua é o que o Levi estava falando. E ele foi usado lá na festa de Pentecostes. Por quê? Juntou todo, é a mesma coisa ter juntado todos os países numa única festa. Juntou todos os países. Né? Igual, quando o presidente faz um vídeo e posta lá, vai fazer uma transmissão, né, no jornal, o presidente. Vamos supor que esse presidente ele vai falar para mais 10 países, a não ser o brasileiro. Ele vai falar para a China, para o Japão, não sei o quê. Como que ele vai falar
e todos os outros entenderem, para todos os outros 10 países entenderem. A festa de Pentecostes, o Espírito Santo usou aqueles pregadores e eles falavam na língua de todos. Aquele foi o dom de línguas falado pela Bíblia. Ou seja, o São João não entende o chinês. Ele não entende o chinês. Mas ele vai entender porque o Espírito Santo desceu naquela hora e o fez entender. Então, tudo que o pregador estava falando, o São João entendeu em chinês, ele entendeu em japonês, ela entendeu em alemão, ela em africano e ele no demais. Esse foi o dom de línguas. Hoje não tem esse evento. E outra coisa, se caso acontecer na televisão, for falado, tem o intérprete. Hoje tem o intérprete. Entendeu? Então vamos supor que o presidente da China vai falar aqui pro Brasil. Pra gente entender, tem um intérprete que fala chinês. E ele vai falar em brasileiro pra gente entender o que o presidente da China tá falando. Entendeu? Então, não tem necessidade de a gente falar línguas estranhas, porque as línguas estranhas que falam na Bíblia são para os infiéis. A Bíblia relata, não são para infiéis, são para infiéis. Nós devemos estar atentos à questão de falsos profetas, né? E terminando aqui essa parte aqui Pastor Pentecostal deu um testemunho falando que ele ficou uns tempos ele era pastor, ele era adventista, namorou com a mulher, não era adventista, era da Pentecostal, e por causa dessa mulher dele, ele passou a ser Pentecostal. E foi pregar no evento, chega depois, 5 mil homens, 5 mil pessoas no evento, só que aí lá no evento lá da pregação, ele foi pregador, assim. Só que lá ele foi pregar para 5 mil pessoas. E ele para as leis, né? Aí teve um homem lá, pediu para o conforto tomar a palavra, falou com ele falar a verdade, falar a verdade. Não pode falar a verdade. Sabe, e o homem pegou o falar a verdade. Ele está falando com ele, que a minha lei. Aí, irmão, aí tem que falar sobre o sábado lá de cima do público, lá e o povo pentecostal, né? Depois os pastores tudo em cima dele. Então ele contou, não, gente. Eu quando eu fui da igreja pentecostal, eu sou adventista, no presente sábado. Ele tem que falar a lei, falar a verdade, não falar mentira, tem que falar a verdade. Aconteceu? Sei que lá quando eu vim pregar na igreja, eu tinha que falar rolar ali, você falava um roleiro lá, você não sabia ninguém que ia estar falando, nem nada, eles crer que está com o Espírito Santo. Aí que eles creem, é nisso. A pessoa que fala que a língua tudo papaiada, tem muita atenção quanto a isso. Ali eles creem que eles devem estar com o Espírito Santo. Ele contou, não, eu saí, sabe, deu testemunho, tem um vídeo aí no outro lugar dele. Ele falou que sai da igreja de novo, eu estou adventista, agora aquele podia ter saído. Então você sabe que o sábado é santificado? Sei, ixa. Eu trabalhava com as meninas na fábrica, na usina mesmo. Eu não trabalho dia de sexta-feira da paixão de jeito nenhum. E no sábado também da aleluia, também, que é da Páscoa, também não vou não, que é o dia que Jesus descansa. Isso aí você deixou de papel para nós. Então vamos dar sequência. Terça-feira, Daniel 7. Daniel 7 com Daniel 2 é a mesma coisa, só que em visões diferentes. Por quê? Daniel 2, ele retrata o sonho de Nabucodonosor, que é o da estátua. Lá em Daniel 7 é a profecia de animais. Só que a estátua com os animais, ela tem a mesma, o significado é o mesmo, só que em visões diferentes, né? Aqui em Daniel 7 é a visão dada por Deus ao profeta Daniel, que é a profecia de animais. O sonho de Daniel 2 foi apresentado inicialmente ao rei babilônico. A visão de Daniel 7, por outro lado, foi dada a um profeta hebreu, um membro do povo da aliança, que é Daniel.
E ele viu essencialmente a mesma coisa que Nabucodonosor, mas de uma perspectiva diferente. Em vez de uma estátua, ele contemplou nações surgindo do mar, com o vento agitando as águas. E essas nações estavam em conflitos constantes, causando mudanças perpétuas no poder. A Bíblia usa a ilustração de inundações e ondas para descrever o tumulto entre as nações. A Terra Prometida, era uma nação sagrada, firmada na base do governo de Deus, em oposição às nações rebeldes. Então, Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua, que a cabeça era de um jeito, o peitoral de outro, a cintura de outro e as pernas e o pé de outro, né? E Daniel já teve o sonho com essas águas, né? E alguma coisa agitava essas águas lá no mar. E a gente vai ler lá em Daniel 7, 1, 3, para a gente poder entender, porque tem que ler, senão não entende. Lá no livro de Daniel 7. Daniel 7, do 1 ao 3. Achou? Eu achei. O Leão tá caçando. Poder. Hã? Poder. Pode caçar aí pra você ler também. Acompanhar, né? Sete o quê? 7, do 1 ao 3. Fala assim, ó, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visão de sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando da minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então essa foi a visão de Daniel. Belsazar era filho de Nabucodonosor. Então aqui do capítulo 2 ao capítulo 7, Nabucodonosor tinha falecido. E quem estava no trono era o filho dele, né? Essa cena contém bastante movimento e mostra bestas que subiam do mar. Que lições tiramos dessas imagens? Os poderes terrestres surgem em meio ao conflito e ao caos. E a humanidade tem um poder independente de Deus. Então, na visão de Daniel, era a mesma coisa. Eram reinos e nações que surgiam, né? Para poder ter esse poder independente de Deus. Todas as nações, elas querem ser independentes de Deus. Elas não querem depender de Deus para nada. Daniel observou os ventos agitando o mar, quando de repente os animais começaram a subir para a terra, ao seu território. Os problemas dos gentios se tornaram problemas de seu povo. Israel escolheu viver como gentios. Gentios era o quê? Era uma nação que ela era pagã, ela não tinha Deus como o seu Senhor, né? Ela tinha outros deuses, ela seguia outros deuses, adorava imagens e essas coisas. Então agora o povo de Israel viveria como os gentios, porque eles pediram um rei a Deus. Então eles viveriam como essa nação dos gentios e sob o poder deles, começando com a dominação de Babilônia. E o povo da aliança nunca mais desfrutou autonomia completa ou duradoura. Assim como Deus falou, a partir do momento que você tiver um rei, você não pode mais voltar atrás. Então, a autonomia do povo de Deus se perdeu, porque eles estavam vivendo como as demais nações. Essa perda de autonomia duraria até o fim, quando Cristo for restaurar o seu lugar como rei. Então, assim como Deus falou lá para o profeta Samuel, lá no início, ele falou para Daniel que era as profecias dos finais do tempo, que o povo não teria como voltar atrás até que Cristo, Jesus, voltasse, né? Então continuaria essa coisa de reis
reis e governantes e, no nosso caso, de presidentes e governadores, né? Aí o que acontece?